Glória a Deus, Pai seja convosco. Hoje nós vamos falar no livro de João, capítulo de número 9. Nós estamos numa série de milagres e hoje é a terceira quarta-feira que nós estamos aqui para falar dos milagres feitos por Jesus. Quem veio em todas as quartas, levante a mão assim para conhecer você. Melhor dizendo, quem não veio? Aí, tem lá atrás, lá, só não dá para ver quem é direito. Lá também, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus, nessa quarta eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Está aqui um amigo querido, Max, né? Sua esposa, como é? Caríssima. A mulher é cara, viu? E ainda está com um varão aí na barriga, que já ele vem para abençoar nossas vidas, para alegrar o coração deles. Então sejam bem-vindos nesse lugar em nome de Jesus. Carlos está ali mais uma vez também, seja bem-vindo, sua esposa. Deus abençoe vocês e vamos lá para a palavra. Esse livro de João é um texto muito questionado, tá? É um texto muito interpretado de uma forma por alguns e outros só vê o que Jesus fez. Outros criticam por que Jesus fez, o dia que Jesus fez, criticam ele pela lei e até mesmo fala com ele que ele não poderia ser um homem vindo de Deus. E antes de a gente ler a mensagem, eu creio que o Senhor ele quer nos levar para um nível de liberdade, gente. Tem muita gente que ainda é escrava de cultura, de religião, escrava de ensinos errôneos. E eu não sou um cara de discutir religião, mas eu tenho visto que tem muita gente que ainda está cheio de limitações, sendo que Jesus ele só veio para nos libertar, só veio para nos dar a vida dele por inteiro, nos salvar, nos curar, nos amar. E às vezes as pessoas colocam tanta coisa para chegar próximo de Jesus, que eu fico olhando assim, o porquê disso? E aí, eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou trazer nessa noite, porque existe muita gente com a mentalidade que vive orientada, gente, por culpa mesmo. Ela sempre está achando culpa ou condenação em alguém, ou julgando alguém, ou apontando o defeito de alguém, e esquecendo de ver o principal, as coisas leves, as coisas boas da vida. E hoje eu quero declarar para você nessa noite, que o que Deus está fazendo com você hoje, que veio aqui, que está nos assistindo, é para libertar você de qualquer culpa, de qualquer condenação, de qualquer dúvida ou incerteza das coisas de Deus para a sua vida. Diga comigo assim, por favor: Jesus é leve. Você não pode ter peso de cultuá-lo. Você não pode ter peso de vir adorá-lo. Você não pode ter peso de congregar numa igreja. Você não tem peso para nada. Jesus é leve. Você vem porque você admira Jesus, ou ama Jesus, ou é apaixonado por Jesus. Já pensou a gente sentir o peso de ir congregar, de ir para a igreja? Ixi, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, as pessoas vão dizer que eu não sou crente mais. Perguntaram para mim, tiveram coragem de perguntar para mim, viu? Não sei se perguntaram para você. Pastor, no domingo passado a igreja estava tão vazia. Eu digo, claro, os pais têm que curtir suas crianças, tem que estar em família. Tem a segunda para cultuar, tem a quarta para cultuar, vazio, o povo desviou na cabeça dessa pessoa, é como se as pessoas estivessem desviadas. Eu fico olhando e digo, gente, quer dizer que eu não posso ter mais qualidade de vida com minha família. Eu não posso mais desfrutar minha esposa, meus filhos. Eu não posso mais, eu tenho que estar preso o tempo todo dentro da igreja, porque se eu não for para a igreja, eu estou desviado. Então eu fico olhando essas coisas, gente, a mentalidade. E eu quero ministrar nessa noite que nós precisamos mudar a mente para viver milagres de Deus, gente.
você já está vivendo o milagre de Deus, só está aqui respirando. Deus já tem feito milagres na sua vida. Então não é possível que você ainda esteja na velha aliança, em algo que é ensinado na regra, e não consegue ver o que Deus tem feito nessa terra, nem por você mesmo, nem para a pessoa que está do seu lado, e nem pela sua família. Então hoje, eu preciso que você ouça muito o que eu vou ministrar nessa noite. Talvez eu não consiga levar esse tempo todo, que parecia que eu escrevi um livro aqui, mas eu não consigo levar esse tempo todo. Mas Jesus, ele tem uma resposta completamente diferente. Jesus, ele tem um propósito para a gente. Jesus não está caçando culpados. Jesus não está dando um novo sentido. Ele está, pelo contrário, ele está dando um novo sentido. Ele está ressignificando a gente. Ele não está procurando o nosso passado. Pelo contrário, ele está procurando transformar o nosso futuro. E tem preparado para mim e para você um futuro melhor. Esse livro de João, capítulo 9, vai falar de um homem que era cego de nascença. E Jesus, ele unta um lodo e ele joga no chão ali, cospe, pega aquele lodo, barro, e coloca no olho dele e manda ele lavar no tanque de Siloé. Eu já preguei essa mensagem, mas foi de uma outra forma. Essa vai ser diferente, tá? E quando Jesus faz isso, manda ele lavar no tanque de Siloé. Só que quando ele manda lavar, gente, o dia era o dia de sábado. Coloca João, por favor, 9:6. Vamos ler, por favor. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-as nos olhos do cego. Então disse-lhes: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. E os seus vizinhos, escute, vizinhos. Tem vizinho que é uma bênção, sim ou não? Vamos lá, esse daqui era os abençoados, para não dizer o contrário. E os que anteriormente tinham visto o mendigo perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Começou o questionamento. Vamos lá. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia e dizia: sou. Só vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você, ó. Cuidado para quem você conta o seu milagre, porque tem vizinho que não quer ver você bem, não. Tem conhecidos que não quer ver você bem. Então cuidado para quem você abre a boca e diz: sou eu, não me conhece, não, passa despercebido, vê do vidro do carro que é melhor, fica na sua. Porque nem todo mundo quer ver o seu sucesso. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram. E ele respondeu: um homem chamado quem? Jesus. X9 de Jesus aqui. Armou para Jesus. Mas vamos lá. Pega a terra com saliva, coloca em meus olhos e me diz: foi, lava-se na Siloé. E ele foi, lavou-se e agora ele viu. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então levaram os fariseus o homem que fora cego para onde? Que fora cego. Peraí, volta lá, por favor. Então levaram os fariseus o homem que fora cego. Era o dia em que Jesus havia misturado terra com, presta atenção, aqui a gente vai começar, e aberto os olhos daquele homem. A lei de Moisés, gente, criou o sábado. E quando criou o sábado foi feito para adorar a Deus e para descansar. Escreve aí, por favor. Adorar e descansar. Descanso e adoração. Descanso é bom, sim ou não? Adorar a Deus também é bom, sim ou não? Então, adorar a Deus e descansar não me traz fardo algum. Não me traz peso algum. Então, se eu vou adorar a Deus no sábado, ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, pouco importa. Qualquer dia adorando a Deus não me traz peso. É muito bom.
Mas nós seres humanos, nós temos uma mania enorme. E essa mania é de pegar as coisas boas de Deus, que foi criado por Ele, e transformar essas coisas em coisas que traz para nós prisões, um cativeiro, que traz para nós amarrações, pesos. Eu sou antigo no Evangelho e na minha época não podia assistir televisão, não podia ter internet, não podia ir para a praia. E a primeira vez que eu fui para a praia, quando um pastor estava libertando a minha mente, eu ainda fui de calça. Só não tomei banho, né? Que eu também digo de calça, eu não vou tomar banho. Mas enfim, quando você vê aquilo, você vai ver uma prisão, uma escravidão, porque pega o que é bom, que foi criado por Deus, para colocar um monte de coisa ruim. Então a praia é ruim, o parque é ruim, a viagem é ruim, o dinheiro é ruim, a prosperidade é ruim, tudo se torna ruim. Tudo foi criado por quem? Mas na cabeça daquele que não tem, que não acessa, passa a ser ruim, né? Se meu amigo aqui compra uma Porsche e o meu carro é um Uno, eu vou me chatear com ele porque ele desperdiçou o dinheiro comprando uma Porsche. Para que isso? É desperdício. Mas não é. É porque você não sabe o que é desfrutar de coisas boas. E às vezes você vai criticar aquele que está tendo coisas boas, você vai achar que é desperdício, mas não é, gente. Eu vou lhe ensinar nessa noite a você ser uma pessoa diferente. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser alegre com as conquistas do seu irmão. Eu preciso ser alegre com os milagres do seu irmão. Eu preciso ser alegre com aquilo que Jesus fez para você desfrutar, como também um outro desfrutar. E nós temos que se alegrar de verdade com isso. Então tem muitas pessoas que estão pegando até mesmo os conselhos bons de Deus, as orientações de Deus, e aquilo que está escrito na palavra de Deus que Ele deixou para nós, e transformando isso em uma regra, uma limitação, uma religiosidade, para carregar em nossa vida fardos pesados. Na Bíblia tem escrito que nós temos que jejuar, sim ou não? Mas tem gente que acha que tem que jejuar para pagar preço. Não existe esse preço. Você jejua para se aproximar mais de Deus, talvez para a mudança da sua vida, para você melhorar os seus caminhos, os seus passos, mas não para peso. Na Bíblia tem escrito dizimar, tem ou não tem? Mas tem pastores que se você não der o dízimo, você está endemoniado. Ele orienta você de forma errada. Se você não der dízimo, você vai passar pela prova, você vai ficar devendo na rua, você vai sofrer, e não tem isso na Bíblia. O dízimo Jesus não te obrigou, pelo contrário, Ele só deixou escrito: se você quiser fazer, você faz, se você não quiser fazer, você não faz. Mas quando você tem amor no seu coração, e você entende que Jesus não é fardo, não é peso, você jejua porque você precisa, porque você o ama, porque você quer ter mais contato com Ele, quer mais ter aproximação com Ele. Você dizima porque você o ama, você faz tudo porque você o ama. Mas quando você faz com peso, é ruim para você, é pesado para você, porque você não vai conseguir elevar nada na sua vida se tiver peso, se tiver fardo, se tiver obrigações. Ninguém quer ter um relacionamento obrigado, quer ou não quer? Ninguém quer conviver com alguém por obrigação. Você se relaciona por amor. Se virar obrigação, você quer terminar, sim ou não? Imagine Jesus, gente. Por acaso Jesus ia chegar para você: louro, se você não servir, eu vou te matar. Aí, louro, então eu vou morrer, que eu não vou conseguir te servir 100%. Ou então ia ficar chateado, obrigado, tentando servir um Jesus mau. E tem gente que acha que porque a gente deu uma escorregadinha, ou tropeçou, Jesus vai matar. Gente,
O evangelho não é peso. Eu vou repetir isso aqui. O evangelho não é peso. Nós temos que ter a alegria de bendizer o nome do Senhor, a alegria de adorar o nome do Senhor, a alegria de cultuar o Senhor e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Se Deus me trouxesse peso, eu nunca serviria a Ele, porque eu não estou aqui para ter nada de peso sobre mim. Já basta o peso que eu enfrento lá fora, já basta as guerras que a gente enfrenta, que a gente causa para nós mesmos, sim ou não? Aí Deus quer te obrigar a você servir Ele, Deus quer te obrigar a você aceitar Ele? Não, minha filha. Aí as pessoas perguntam, mas por que Ele deixou o livre-arbítrio? Porque eu e você tem que escolher se você quer Ele ou não, porque Ele já te escolheu desde a formação de todas as coisas, de tudo Ele já te escolheu. Aí vamos lá, o dia era qual? E Moisés, na lei do sábado, foi criada. E os judeus, os escribas, os homens da lei, foram ensinados que teria que guardar o sábado. Só que eles estavam tão cegos pela regra, que eles não olharam que quem estava fazendo o milagre era Jesus. Só que se você rodar a Bíblia toda, você vai ver que Moisés, ele fala que viria um que seria igual a ele. Moisés não vivia a regra. Moisés obedecia por amor. Moisés fazia tudo por amor. Mas Moisés, de momento algum, ele chegava e dizia, olha, você é obrigado a fazer isso. Você tem uma obrigação de fazer isso. Tanto que quando o povo quebra o mandamento, faz o bezerro de ouro, ele estava lá no monte, ele disse, Senhor, teu povo. Se fosse eu no lugar de Moisés, talvez eu pegava um pau e na cabeça de todo mundo. Espera aí, seus rebeldes. É ou não era? Seus cãos, vocês estão fazendo o quê? Depois de um mar se abrir, depois de um maná descer, depois de tanta coisa acontecer, vocês vêm para cá fazer bezerro de ouro para adorar outro Deus? Seus infelizes. Vocês estão pedindo para voltar para a escravidão? Mas Moisés não. Moisés não fez nada. E naquela época até poderia ser feito. Naquela época até poderia ser feito alguma coisa. Mas na época de Cristo não. O que Ele fez, nem eu nem você pode fazer. Então quando você vê o dia de sábado sendo uma regra, sendo algo que era imputado pela lei, Jesus ele não destrói isso, gente. Ele não destrói o dia. Ele só ensina ao povo que ajudar pessoas, curar pessoas, amar pessoas, está acima de coisas. Presta atenção nesse texto aqui, no livro de Mateus, capítulo 12. Bota aí, por favor. Capítulo 12, versículo 11. Olha essa história. Ele lhe respondeu: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la? Verso 13. Então ele disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Verso 14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar. Olha o que a lei faz. A lei está tentando matar aquele que está curando, aquele que está beneficiando uma pessoa. Mas você vê que Jesus inicia falando: olha, vocês são capazes de pegar a ovelha no buraco no dia de sábado. O que é ovelha, gente? Vamos para a simbologia. A ovelha era um animal, o animal era o que fazia eles ganhar dinheiro, sim ou não? Então, para ganhar dinheiro, para lutar pelas suas posses, para cuidar daquilo que é seu, que lhe dá retorno, vocês são capazes. Mas para ajudar pessoas, vocês não são? Para fazer algo por alguém, vocês não são? A lei
a regra, a cabeça fechada, a mentalidade raquítica, o ensino errado, faz com que a pessoa pense assim. A cegueira faz com que a pessoa pense assim. Então, enquanto o outro está recebendo um milagre de alguém que está abençoando ela, por mais que ele não conhecia quem é Jesus de fato, ele está falando: olha, existe uma regra lá, lançada por Moisés, que vocês têm que seguir. Não pode ajudar pessoas não, mas pegar a ovelha pode. Cuidar das coisas pode. Fazer o que você quer fazer por você, no egoísmo pode. Mas ajudar um cara que está com a mão mirrada não pode. Curar um cego de nascença piorou. Vamos lá para o texto, vamos lá, que a gente gosta da Bíblia, gosta da Bíblia. A pregação hoje vai ser diferente, vai ser ensino. Marcos capítulo 2, versículo 23, coloca aí. Marcos 2, verso 23, vamos ler junto. Certo sábado aconteceu que, certo sábado, Jesus estava passando pela lavoura de cereia. Enquanto caminhava, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido? Cara, esse tal de fariseu, até hoje existe essas bênçãos, viu? O sangue de Jesus tem poder. Por que eles estão fazendo o que não é permitido? A preocupação dos caras está com o sábado. Olha o que Jesus diz, vamos lá. Ele respondeu: vocês nunca leram? Vai lá para o Velho Testamento para ver se abre a mente deles. Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas para quem? Para os sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Quer dizer que o sacerdote podia comer no sábado, né? O peão não, né? E acrescentou: o sábado foi feito por causa, não o homem, por causa do sábado. Ele vai acrescentar mais, vamos lá, verso 28. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo. Se você tinha dúvida de sábado, que agora acho que você não tem mais, né? Eu sou bem direto, eu não gosto de arrudear muito não. É só assim, viu, Vasco? Então, não existe regra, não existe dia, não existe religiosidade, não existe coisas colocadas pelo homem que vai paralisar aquilo que Jesus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Não tem algo que tire de mim, que tire de você, que foi colocado por Deus, que o homem vai colocar na nossa mente e dizer assim: você não pode, você não merece, você não é merecedor, você não é capaz, você não tem como desfrutar disso, porque você ainda não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Quem é ele, gente? Sendo que Jesus não abençoa por causa de A, de B e de C. Ele abençoa porque essa é a vontade dele, de abençoar as nossas vidas. Mas a gente precisa tirar isso da gente. Tem hora que eu me sinto um pouco religioso, sabia? Aí eu repreendo a mim mesmo. Digo: sai, Satanás, da religião. Eu não estou aqui por isso, estou pelo amor. Tem hora que eu me sinto culpado, porque ainda fica enraizada a raiz lá de 20 anos atrás que eu aprendi. Eu digo: peraí, que está amarrado esse negócio. Meu Deus, sou livre para Jesus, para adorar Jesus. Não posso me escravizar. Mas fica voltando, é um negócio que vai e vem, um negócio que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Por quê? Porque isso foi imputado na cabeça de muita gente.
Quando você fala para a pessoa que ela precisa visitar uma igreja evangélica, ela tem receio, porque acha que isso aqui é um lugar que vai prender ela, que vai exigir ela a mudança de várias coisas. Não, pelo contrário, ela mesma vai tirando quando ela achar que ela precisa tirar. É igual você dizer a uma pessoa que come doce o tempo todo e dizer: olha, para de comer doce que você vai morrer. Ela não para. Ela só para de comer o doce quando ela vê que o doce está prejudicando ela, sim ou não? Então para de falar para a pessoa parar de comer o doce, pensa. Não é ela que está comendo, não é você? Tem gente que fica: para com isso, mude aquilo. Mudar o quê, meu irmão? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? Ame, abrace, estende a mão, cure pessoas, abençoe pessoas, ore por pessoas, ajude pessoas. Ah, não, mas eu só estou preocupado que ela mude, porque se ela não mudar, eu não faço isso por ela. Se ela não mude, eu não posso fazer isso. Se ela não mudar, se ela não fizer, se ela... Epa, pera aí, cara. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. O sábado foi criado para quem? Para o homem. Então, se foi criado para o homem, por que ele não é merecedor? Porque ele não pode desfrutar? Porque ele não pode adorar, pode desfrutar, pode celebrar, pode tudo naquele que te fortalece. Os fariseus lhe perguntavam: o que você está fazendo, Senhor? Não é permitido no sábado. E ele responde: você não viu o que Davi fez? Ah, foi só porque Davi era rei? Não. Porque ele também tinha regra. Mas foi porque Davi estava com fome. E não só Davi, os soldados dele também estavam e precisavam para vencer a guerra. Aí só o sacerdote pode comer. Gente, nunca permita que homem, nem mulher nenhuma, seja ele líder, seja ele um sacerdote, seja ele um pastor, alguém que queira imputar regras a você e te cobre regras. E abuse da autoridade. Quando me pergunta: pastor, a pessoa saiu da igreja, você vai fazer o quê? Nada. Ela saiu porque ela não se sentia bem aqui. Uma hora ela volta, ou não volta mais. Eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a ficar aqui. Eu não estou aqui para obrigar as pessoas a me seguirem. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me colocou para fazer, gente. Eu nunca vou te obrigar a nada. Eu não vou perguntar porque você não veio para o culto. Pelo contrário, se foi uma doença, é você que tem que me dizer, porque eu não sou adivinho. Mas se você não disse para eu orar por você, é problema de quem? É seu, não é meu. Sim ou não? Eu não sou adivinho. Eu não sou do Revela. Então, eu sou da Bíblia. Então, se alguém quer me ajuda, ela bate na minha porta e pede, sim ou não? Quando a gente quer buscar a Deus, a gente dobra o nosso joelho e vai buscar a Deus, sim ou não? E quando a gente quer falar com pessoas, a gente fica mudo. Lê minha mente aí, mano. O povo quer que lê a mente. Porque ainda acha que o pastor é ruim. Não, não sou ruim não, eu sou acessível. Você acessa a mim a hora que você quiser, você me liga a hora que você quiser, você fala comigo a hora que quiser. Se quiser ficar aqui batendo papo, eu gasto todo o tempo da vida com você para te ajudar. Mas eu não posso ajudar aquele que não pede. Eu não posso fazer por aquele que não pede. Jesus, ele tinha prazer de ajudar todas as pessoas que iam até ele e pedia, gente. E ele fazia o que? Ele curava. Ele transformava o futuro. Ele levava as pessoas para um outro nível. Ele libertava a pessoa de qualquer prisão, amarra e conselhos malignos que o povo gostava de colocar na cabeça. Era para aquele povo todo estar pulando e glorificando a Deus com aquele homem que tinha sido curado e começou a ver de nascença. A cegueira foi embora, mas o povo estava preocupado com a regra, com o dia, e ali condenando tanto quem fez, como quem recebeu. Vamos mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Uma vez me fizeram uma pergunta, e antes de eu ler aqui, e me disseram assim: pastor,
está acontecendo com a igreja hoje? Que a igreja, ela está difícil de crescer. Antigamente, e isso, eu sou prova viva disso, que eu fazia um culto com 200 pessoas, no outro dia o culto tinha 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, e era muito rápido. E eu disse para elas, eu disse, é porque veio tanta gente falsa, tanta gente que transformou aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é a presença de Deus, a palavra de Deus, e começou a ganância entrar, o mamon dominar, e as pessoas começaram a vender o evangelho, vender a palavra. E por vender a palavra, por falar muito de dinheiro, você só recebe milagre se você der dinheiro, você só recebe milagre se você fizer um voto, você só recebe milagre se você fizer isso para Deus, se você não obedecer, Deus não vai fazer milagre, se você não sei o quê, tanta coisa que imputaram na cabeça, que as pessoas têm medo de vir, têm até desejo, mas têm medo. Por que elas têm medo? Porque elas não conseguem discernir se está certo ou se está, porque elas medem os lugares pela quantidade, e não é quantidade, gente, é a qualidade do ensino. Em uma igreja como essa, de apenas 200 e poucos membros, uma igreja como essa, já mudou a vida de muita gente. Eu sou prova viva disso, eu celebro a mudança de muita gente aqui. E é uma das coisas que me dá mais desejo de pregar, mais desejo de ministrar, mais força para ministrar, porque eu vejo Deus operando milagre na vida de muita gente. Casamentos que estavam falidos, casamentos serem restaurados, pessoas doentes, pessoas, e Jesus curando, Jesus fazendo, Jesus libertando, Jesus transformando, pessoas que tinham uma mentalidade bruta, enraivada, furiosa, tudo era no dente, hoje é manso, tem domínio próprio, tem equilíbrio. E aí você vai vendo o trabalhar de Deus. Deus é perfeito. Mas para isso nós temos que arrancar a escama. Temos que tirar esse negócio de se preocupar com o dia que é, com quem está sendo, quem está recebendo. Às vezes tem gente que tem 20 anos, 15 anos, não recebe nada, porque está cheio de limitação na mente. Hoje eu vim falar algo para você. Ou você se liberta por bem, ou você se liberta por bem mesmo. Porque por mal não vou te libertar. Então está na hora de a gente arrancar isso do coração. O seu coração, meu irmão, o seu coração é bom, cara. Você sabe fazer coisas boas. Você sabe ser gentil, você sabe ser agradável, você sabe ajudar a gente, você sabe, só não faz porque foi imputado na sua cabeça uma regra, uma cultura, ou talvez uma culpa, ou talvez alguém que te machucou, te feriu, ou talvez um líder, ou alguém, ou uma igreja, uma denominação, ou qualquer coisa que travou você. Mas não pode ser assim. Ninguém é igual. Existem padres maravilhosos, existem pastores maravilhosos, existem homens e mulheres maravilhosos. Não é sobre religião, gente. É sobre mim, sobre você, pessoas. Ah, porque minha mãe crê de uma forma, deixa ela crer de uma forma. Ah, meu pai crê, deixa crer de uma forma. Ah, meu marido vai para outra, deixa aí, minha irmã. Dentro de casa o couro come, você vai lá fazer o que você tem que fazer, meu Deus do céu. Seja, ame mais, surpreenda mais, sirva mais, e você vai ver o que vai acontecer. Aí, eu sou cristã e fico o tempo todo criticando, apontando. Ah, porque pegaram no meu calo, não presta mais, eu não falo mais com essa irmã, eu não falo mais com esse irmão. Parece uma bobalhada. Vê-se isso, gente. Uma pessoa teve a coragem de me dizer: ah, pastor, você é muito blindado. Eu disse: eu não sou blindado não, cara, eu sou resolvido. É diferente. Eu sei o que eu quero,
Eu sei onde eu quero chegar, sou resolvido, não tenho problema com ninguém. Pode até ter problema comigo, mas eu não vou ter com você nunca. A única coisa que eu posso fazer é deixar você ficar com problema sozinho e seguir meu caminho, que eu sempre vou continuar andando. É disso que a gente precisa. O povo criticava Jesus, queria matar Jesus, e Jesus continuava o quê? Andando. Tem uma coisa que aconteceu, e esse homem era o pai, e o pai automaticamente ele quer defender o filho, mas às vezes a regra, a lei, o medo de perder a posição, o medo de perder os relacionamentos, faz com que esse pai não defenda um filho. Olha uma hora aqui que não... Abre por favor, João 9, verso 17. João 9, verso 17. Foi comer pizza? Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu. Eu acho que você está... Os judeus não acreditam que ele vão. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um... Vai para o versículo 16, Léo, por favor. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Vai lá para o 17 agora. Quando ele diz que este homem é um profeta, olha o que o 18 fala. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar quem? Seus pais. Vai, filho, 19. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso e que nasceu cego. Olha o que o pai fala: mas não sabemos como ele pode ver agora ou que lhe abriu os olhos. Pergunta para quem? Pois já tem idade e pode falar. Seu filho pode ter a idade que for. Se você é pai e não está preocupado com quem vai te condenar, ou quem vai te julgar, ou quem vai te criticar, você vai falar. Esse pai, ele joga a responsabilidade para o filho, porque o filho já era de maior. Ele está dizendo assim: olha, eu não posso ser contra a turma aqui da lei, porque senão eles vão querer me condenar, eles vão querer me matar. Então que meu filho assuma a responsabilidade dele. Gente, presta atenção numa coisa. Eu sei que vocês amam os seus familiares, ama, mas às vezes dentro de sua casa, nem seu pai nem sua mãe vai celebrar por você. Às vezes tem milagre que a gente não pode compartilhar com seu pai e com sua mãe. Tem coisas que eu falo com a minha esposa: filha, vamos ficar em silêncio. Porque imagine só, você chega num certo nível que talvez o seu pai e sua mãe não cheguem. Você recebe algo de Deus que talvez seu pai e sua mãe não recebeu. E quando você abre a boca e fala e celebra e conta, essa pessoa às vezes vira uma pessoa que não te defende, sendo que era para defender, sendo que era para respeitar, sendo que era para cuidar, sendo que era para amar. Mas nas melhores famílias acontece isso. Então você tem que entender o seguinte, que na hora que você recebe algo de Deus, um milagre da parte de Deus, é você que vai falar por si, é você que vai resolver a sua vida. Muita gente vai querer dizer:
Deus não fez isso, você não merece isso, para com isso, isso aí, sua vida mudou. Você vai contar testemunho para pessoas e as pessoas não vão querer ouvir, cara. Então não precisa você querer empurrar Jesus na goela dos outros, não precisa você querer empurrar o milagre que Deus já fez na sua vida para pessoas que não querem escutar. Calma lá. Mas quando te botarem na parede para você dizer se foi ele ou não, aí você vai dizer, foi ele. Moisés era o quê? Era o libertador, mas também era considerado como um profeta. Jesus, ele também estava na qualidade ali de um profeta, um mensageiro. Ele pregava o reino de Deus. Mas eles não conheciam Jesus, eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento, eles não viam aquilo como se fosse algo sobrenatural, até então. Eles queriam resolver como é que a gente vai desfazer agora tudo aquilo que a gente acreditava. Você já percebeu que tem gente que acredita em uma coisa e diz assim, eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim, e eu sou uma Gabriela. Nasci ou não? Tem gente que fala isso, mas tem gente que está disposta a abrir a mente. E quando a pessoa abre a mente, ela abre para conhecimento, então ela começa a conhecer. E a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Só tem uma coisa que liberta você, é a verdade. Mas e o que eu conheci há 1000 anos atrás, pouco importa, gente. Cada dia que eu quero conhecer coisas novas, eu quero viver o novo, eu quero ultrapassar barreiras, eu quero vencer aquilo que eu não venci ainda. Por quê? Porque eu preciso de algo novo na minha vida. E o que Deus quer fazer com você, que entrou aqui hoje? De fato, é colocar você em outro nível, para você viver o novo de Deus na sua vida. Pastor, mas eu não enfrentei, eu não vivi até hoje milagre. Quem disse a você, só em você estar aqui já é um milagre. Você levantou hoje é um milagre. Entendeu? Você suprir sua necessidade dentro de casa hoje é um milagre. Tudo que está sendo feito por você já é milagre. O problema é que você está tão cego e está querendo que algo aconteça sobrenatural na sua vida às vezes. E aí esse sobrenatural não chega e você deixa de desfrutar, de celebrar o pão de cada dia, as coisas mínimas. O que Deus tem feito por você. Mínima que a gente coloca como mínima, né? O que Deus tem feito por você. Às vezes tem gente que sonhou tanto em casar, que depois que casa, parece que o amor esfriou. Sonha em ter filho, depois que tem filho, esfria tudo. Sonha em se formar, depois que forma, paralisa. Sonha em várias coisas, mas depois, não quero mais. Sonho mais. Conquista as coisas. Tem gente que, quando tinha um carro velho, limpava o carro velho, até com cotonete. Eu era assim. Eu lavava o carro, que ninguém podia meter a mão no carro, no meu Uno preto 91. Se metesse a mão, ficava lá a mão lá. Eu digo, peraí, você acabei de lavar. O sangue de Jesus tem poder. Aí hoje tem condições de ter um carro melhor, e aí não cuida, porque deixa lá de lado. Peraí, cuida das suas coisas, cara. Celebra o que Deus te deu, celebra o que Deus fez. Cuida. Se você deu uma chapinha no cabelo, glorifica a Deus pela chapinha. Se você tem uma roupa ali, glorifica a Deus pela roupa, pelo perfume que você passou, glorifica a Deus. Começa a glorificar a Deus, começa a ter mais gratidão por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, mas eu só vejo coisa ruim, eu só vejo derrota. Peraí, porque o seu olhar só está vendo o passado, culpa, coisas que imputaram na sua cabeça. Mas hoje Jesus veio aqui hoje, dá um tapa na sua cabeça, para você ficar livre de vez desse negócio. Chega de ser uma pessoa que critica os outros. Aquele olhar crítico, eu odeio gente que critica. Fofoqueiro é um demônio, né? Aqui, graças a Deus, não tem nenhum. Só tem em outra igreja aqui em Salvador, mas aqui não tem não. Aqui não tem essas coisas. Se tiver, me fala logo, vou bater o baigon.
Fofoqueiro é um cara, é um negócio feio, cara. Eles buscam, eles ficam ali falando da sua vida. Aí você vai se abrindo com o fofoqueiro. Aí o fofoqueiro pega a sua conversa, leva para o outro da forma dele, para ele se engrandecer e diminuir você. Aí começa a fazer aquilo que Deus odeia, que é a dissensão entre os irmãos, fazendo um outro odiar o outro. Aí eu resolvo isso na simplicidade, boto todo mundo junto, bora aí, bora resolver aqui, eu não tenho nada a ver com isso, resolve aqui esse problema agora. Isso é simples. A fofoca você corta pela raiz, a dissensão você corta pela... Eles começaram a discutir, falando, criticando, fazendo, protestando. O cara disse: meu irmão, foi ele que me curou. Quem? O profeta. Que profeta? Cadê o profeta agora? O profeta deu linha na pipa. O profeta, abriu o gás. Vai Jesus embora. E deixou eles se resolverem. O que ele tinha que fazer, ele já. E agora é com a gente. Nem toda hora Jesus vai estar fazendo algo por nós, mas todos os dias da nossa vida nós vamos ser gratos a Ele por tudo que Ele vem fazendo, tudo que Ele já fez, tudo que Ele tem feito na nossa vida, gente. Alguém pode levantar a mão para fazer, por favor, levanta a sua mão direita. Eu quero profetizar para você uma coisa, para você ter uma certeza na sua cabeça. Deus, Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre. O Espírito Santo, Ele continua salvando, Ele continua operando no meio da igreja, mas não deixa que nada venha cegar você em nome de Jesus. Não deixa que o seu eu, que o seu passado, que as culpas, que a crítica, que o julgamento, que as condenações venham ofuscar aquilo que Deus tem feito tanto na sua vida como na vida do outro. Pode baixar a mão. Não permita que nada disso paralise você. O que mais está paralisando o ser humano hoje, gente, é isso aí. Nix tem que merecer para receber algo de Deus, não. Nix não tem que merecer. Nix só tem que amá-lo e adorá-lo. Só isso. Ou talvez pedir, porque Ele tem prazer de fazer. O prazer de Deus, o prazer de Cristo é fazer por mim e por você tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita. Está faltando alguma coisa dentro de casa, a despensa está vazia, coloca a tua mão e profetiza: eu creio que Deus vai encher minha despensa. Eu já fiz tanto isso e depois a despensa estava cheia. Vocês olham para minha carinha aqui, papapá, e acham que eu nunca sofri. Já sofri, gente. Eu boto o joelho no chão, tem guerra que eu não consigo guerrear, eu boto o joelho no chão e digo: Senhor, o Senhor é o Deus do fogo, queima esses negócios tudo aí que está acontecendo, desfaz, faz novo e me dá aqui na minha mão de presente, porque o Senhor presenteia, e daqui a pouco as coisas estão acontecendo. Deus faz assim com a gente. E eu olho o trabalhar de Deus, eu fico admirado, eu digo: Senhor, eu pedi tão devagarzinho, né? Ainda com vergonha ainda, porque a gente fica ali, né? Poxa, eu vou incomodar Deus com isso. Mas aí já pediu, né? Já foi. Aí Ele vai e resolve. Um dia desse eu estava plantando umas gramas dentro de casa. Eu cheguei em casa, o sol estava ardendo no dia. Eu cheguei em casa tão cansado. Eu disse, olhei para cima e disse: Pai, bem que o Senhor poderia mandar uma chuva aí agora para molhar essa grama, porque eu não estou com um saco para molhar não, meu Deus do céu. Daqui a pouco a chuva, pá. Ainda conversando com minha esposa: filha, bem que Deus poderia mandar uma chuva, né? O pai, uma chuva. Brincando, a chuva fez assim, ó, mas foi de toró, de uma hora para outra, tudo aberto. Então, eu posso me sentir amado. Por mais que eu não seja bom o suficiente, mas eu me sinto amado, eu me sinto cuidado. Você tem que se sentir assim, cuidada, amada. Você é a imagem e semelhança dele. Gente, não tem por que Deus não fazer com você aquilo que Ele já fez lá no princípio e faz agora.
Olha o que Deus estava pegando, um barro, molhando e botando no olho do rapaz. Deus no início, ele pega o homem, forma do onde? Do barro, sopra o fôlego de vida e da vida. Então ele simboliza a mesma coisa. Ele é o mesmo Deus do barro. O barro é o que a gente é um barro. Ele só fez colocar o olhinho do rapaz no lugar, gente. Para ele isso não é nada, porque Deus, ele pode todas as coisas. Mas para o ser humano que ele estava fazendo ali, para as pessoas, era para glorificar o nome de Deus. E elas preferiram reclamar, criticar o dia, do que aplaudir. Mas o homem não. Então quando Deus faz com você algo, Ele não está preocupado com quem vai aplaudir, com quem vai celebrar com você. Ele só está olhando para você. Estava uma multidão no tanque Betesda esperando a movimentação das águas. Estava ou não estava? João capítulo 5. Mas Jesus chega lá e Ele só vai curar um homem que era paralítico. Há quantos anos? 38 anos. E a Bíblia diz que ele tentava ir quando as águas se movimentavam, mas não tinha ninguém que colocasse ele nas águas. Ele até poderia chegar perto, mas não tinha ajuda de ninguém. Todos os outros tinham a possibilidade de fazer, de mergulhar nas águas, mas aquele não. Então Jesus, quando vai lá, ele só cura o homem do tanque de Betesda, porque aquele precisava de fato da ajuda dele. Mas não curou os outros, curou ele e foi. Então toda vez que você não tiver ajuda de ninguém, escuta isso, toda vez que você não tiver ajuda de ninguém, todas as vezes que as pessoas pensar que é impossível algo acontecer na sua vida, porque você teve aquilo de nascença, vem sofrendo há muito tempo, é a hora que Jesus vai chegar e vai colocar a mão dele poderosa sobre você e talvez sobre mim, para fazer aquilo que você precisa. Pastor, o que é que eu faço? Pede. O que é que eu faço? Clame. O que é que eu faço? Adore. O que é que eu faço? Ame Ele. Só faça isso. Pastor, mas eu não cumpri tudo. E quem disse que Ele está culpando você por isso? Quem disse que Ele está condenando você por isso? Eu que sou humano não faço, que sou seu pastor. Ele vai fazer? Ele não faz. Então chega, gente. Chega. Para de culpar seu marido, só porque ele gosta de tomar gelada no final de semana. Para. Deixa o cara tomar gelada. Para de culpar seu marido e criticar, só porque ele gosta de jogar uma bolinha ali. Deixa eu jogar uma bolinha, vai lá assistir, trem. Antes que a pombagira chegue lá perto, viu? Acompanha o varão. Para de criticar seu filho só porque seu filho não quer vir para a igreja. Ah, minha filha não quer vir para a igreja. Pastor, o que é que eu faço? Faz nada. Ora. Abençoa, ame, dê carinho. Seja uma crente de verdade dentro de casa. Para seu filho querer seu exemplo. Não querer aquela mãe chata gritando na cabeça do menino o tempo todo. Parece uma doida. Não é, mano? Não pode. Na hora certa vai estar aqui, cara. O tempo certo, o tempo é de Deus, não é nosso. Não quer vir para a igreja. Para aí. Não quer vir, deixa em casa. Vem. Vem você. Mas ele não quer que eu venha. Então não venha. Para não ter guerra. Melhor viver em paz. Quando ele deixar você vir, você vem. E por aí vai. O pastor não vai me ver na igreja, eu não vou te ver, mas não vou dizer nada para você também. Não tem isso, gente. Tem gente que fica toda hora perguntando por quê, o que será, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E o que é que eu preciso fazer? Viver Cristo, só isso. Viva o que Deus tem feito na sua vida. Celebre o que Deus tem feito na sua vida. Glorifique o que Deus tem feito na sua vida. Honre a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. É só isso que você precisa fazer. Tanto há, tanto porquê. Uma vez eu tinha um sócio, que o sócio era, todo dia ele bebia uísque. Aí eu levei um pastor amigo meu lá no escritório.
Mas ele encarcava o dente no uísque. Hoje ele não pode beber mais não. E aí, esse pastor vai ser sem sociedade. E fora isso, ele também era maçom. Aí o cara chegou para mim e disse assim: você tem sociedade com um cara desse? Eu disse: eu tenho. Não é minha mulher? Eu não posso ter com minha mulher, que eu durmo com ele. Meu negócio com ele é lucro financeiro, amigo. Se o cara tem capacidade para dar lucro, eu estou com ele. Se não tem, tchau. Não tenho um vínculo nenhum com ele. Enquanto eu estou dando tudo certo, está tudo. Quando não está, cada um para o seu canto, sim ou não? E o cara, meu amigo, esse cara me ligou umas 200 vezes, rapaz, para falar: luz não anda com treva, não se misture com isso. Não sei o que. Eu digo: amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei esse cara da instituição que ele ganhava o salário dele fixo e disse que ele tinha potencial para chegar muito mais longe. Eu agora vou sair de um cara desse que está comigo, que a gente está sendo bem sucedido, está tudo dando certo, o cara é tranquilo, só porque o cara é maçom e bebe. Quem está bebendo? Quem está comendo água todo dia? Quem é alcoólatra? Hoje ele responde pela saúde dele, que ele teve um câncer justamente aonde? E eu orando para Jesus curar ele. Hoje ele está bem, não tem resquício de câncer nenhum, está bem, graças a Deus. E está lá, não é meu sócio mais hoje, mas eu fiquei com o cara mais não sei quantos anos. Então não tem esse negócio: mas meu sócio é ímpio, meus funcionários são ímpios. Vai botar um monte de crente na sua igreja parasita, ou na sua empresa parasita, que tu vai ver, viu? Tem um monte de preguiçoso. Não é sobre crente, gente. Não é sobre religião, não é sobre o que a pessoa crê, não tem nada a ver com isso. Agora, dentro de casa, aí já é diferente. Dentro de casa, na hora de escolher um relacionamento, você tem que escolher um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque se você não escolher, o problema é certo. Aí você vai ter que buscar lá longe. Aí vai descobrir um monte de coisa e vai dizer: Deus me deu esse infeliz. Espera aí, foi você que escolheu, não foi Deus, né? Deus não vai lá, escolhe o varão e bota na sua porta. Deus não escolhe a mulher e bota na sua porta. Deus não escolhe o carro que você quer comprar. Ou Deus escolhe? Deus escolhe a cor do seu carro? É você que escolhe a cor, você que escolhe o modelo e vai lá e compra, sim ou não? Aí tem gente assim que se aprovar 100% foi Deus, o financiamento. Aí não consegue pagar, já não foi Deus mais, foi o diabo. Gente, vamos mudar isso. Essa mentalidade não pode mais ter para a gente. Você já é maduro o suficiente, você não toma mais leitinho na fé. Está na hora de você absorver o que Deus tem te dado de fato. Este homem vai viver o milagre da vida dele, coisa que ele nasceu cego. E a Bíblia vai dizer que o pai disse que ele estava na maior idade. Então ele já é responsável. Vamos supor que ele tinha 21 anos. Fazer uma conta rápida. Então imagine um cara 21 anos sem enxergar nada, passa a enxergar e alguém quer querer tirar o milagre dele porque é sábado? Aonde, moço? Foi o profeta que fez, eu estou bom, nasci assim, agora estou enxergando e acabou, meu irmão. Critica quem quiser, fala quem quiser, aponta quem quiser, que eu vou viver o meu milagre. Então deixa quem quiser te criticar, quem quiser te apontar, quem quiser te condenar, quem quiser te julgar, mas viva o que Deus tem feito na sua vida. Celebre os milagres que Deus tem feito na sua vida. E se não tem milagre agora, Ele vai fazer hoje na sua vida um milagre só para provar que Ele é Deus na sua vida hoje. Ele está alinhando o seu futuro. Ele está alinhando a sua rota. Ele tem projetado os seus planos. Ele tem plano. E eu sei que plano que Deus tem para mim, tem para você. Os planos de Deus são perfeitos, maiores que os meus. É bom, é agradável, é maravilhoso. Tudo que Deus tem para mim é maravilhoso. Então, deixa Ele resolver, tá? Cutuca teu irmão e diz: só para de se preocupar. Ele vai resolver o seu problema. Ele ama resolver problema. Eu não conheço ninguém na terra solucionador de problema como Jesus. É o cara que resolve os maiores problemas da terra. E até hoje
Ele tem milhares de pessoas falando do amor dele e resolvendo o problema. Disse que Elon Musk é o cara mais rico, que tem uma empresa, que tem isso, que tem aquilo. Quieta, tem bilhões de pessoas falando do amor de Jesus e não ganham um real. Quem é ele? Ele é o cara que instituiu na terra uma geração plantada de voluntários falando do amor dele. Por que falam do amor dele? Porque toda essa gente já viveu o milagre da parte de Deus. Então comece a abrir sua boca para falar. Fala o que Deus fez na sua vida. Se apegue com Ele. Entenda quem é Ele, o que Ele quer de você. Descubra cada dia mais sobre Deus. E você vai ver que em todo o tempo que você deixou para trás, você vai dizer assim: poxa, não já era para eu ter estado do lado com Jesus mais cedo? Mas não é, gente, é o tempo certo. Não fica se lamentando por isso. É a hora certa, é o momento certo. Eu tinha que vir há 10 anos atrás já, porque 10 anos atrás aconteceu isso. Não, é agora. Deus está falando com você agora. Deus está te ensinando, e na hora certa você vai largar o que você tem que largar, vai deixar o que você tem que deixar, vai fazer o que você precisa fazer na hora certa. Não apresse, não dê calor na sua mente, não sufoque a sua mente. Dorme, cochila, tranquiliza. É no tempo dele. Pastor, mas eu posso acelerar? Pode, contanto que não tenha peso, contanto que não lhe deixe sufocado, porque esse sufoco não é louvável. Eu não digo para minha mulher todo dia eu amo ela, e ela diz para mim que me ama com peso. Eu digo que eu amo. Ela diz porque eu amo. Ela diz até mais do que eu, né? Que tem hora que eu dou o calor do silêncio dentro de casa, que ela fica: amor, aconteceu alguma coisa. Eu digo: não, estou mudo. Eu gosto de ficar um pouquinho de silêncio, mas meu silêncio é eu conversando com Deus. Mas isso é normal, porque a gente quer. A gente não casa porque a gente quer separar, a gente casa porque a gente quer o quê? Viver uma vida juntos, eternamente. A gente não faz filho, não gera filho porque quer separar de relacionamento, gente. Pelo menos a gente faz filho para se doar para os nossos filhos. A gente não cria nem cachorro porque quer perder o bichinho. Agora mesmo quase eu tinha que voltar, porque o meu saiu no condomínio e a multa lá é 2.500. Minha sorte que o jardineiro foi lá salvar. Imagine um pastor alemão saindo. Aí o povo pensa que ele morde ninguém, nem para morder presta. Mais fácil morderem ele. Eu digo: é só você falar o nome dele e mandar para dentro que ele volta. Pela primeira vez a gente botou na creche, fez amizade com todos os cachorros de lá, e a gente achando que ele ia matar algum cachorro. Aí tira, ele está lá deitado com os cachorros brincando, e tudo encostado um no outro, como se conhecesse há bastante tempo. Então a vida é assim, gente. A gente se preocupa, a gente se consome, a gente traz bastante peso para nós, sendo que Jesus, ele fez tudo com perfeição, com verdade, com amor, e entregou na nossa vida de bandeja e disse assim: olha, vão desfrutar, vão viver, vão celebrar, viva uma vida de tranquilidade, sem peso algum, e não permita que ninguém te paralise. Não permita que ninguém seja um peso para botar você para baixo. Não deixe que isso aconteça. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhida, você é escolhido. Então não deixe que ninguém te mate, que te jogue para baixo, diga que você é incapaz, que você é insuficiente, que você não vale nada, que você não presta. Não faça isso. Deus, ele te ama. E você vai prestar conta para Ele. Você não presta conta para pastor, você não presta conta para amigo, você não presta conta para amiga, você não presta conta para mãe e papai, você presta conta a Deus. Então, erga a cabeça, olha para cima, avança, porque milagre é o que Deus tem para a nossa vida. Só muda essa mentalidade em nome de Jesus. Bora aqui, varão?